Thalita, em nome de Jesus, que veio lá de Tanabi. Coisa boa. Onde o vento faz a curva e abençoa os crentes. Deus abençoe o bicho. Aleluia! A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Aleluias, glórias, glórias a Deus. Deus abençoe o Marcão. Deus abençoe a Renatinha. Deus abençoe a Tamires, o William, a Cláudia, a Tamires. Deus abençoe a todos vocês, a pastora, o bispo. É muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Deus abençoe ricamente. Eu tenho medo de pregar. A pastora aqui ministrando, né? O bispo também. Gente, é a palavra. Ai, o tempo da pastora Thalita. É a palavra. Não é verdade? Quem está falando é Deus. É Deus que está falando. Comigo não tem isso. Deus está falando, não importa a boca de quem está usando. Não é verdade? Oxe, está sendo exposta a palavra. Nossa, roubou meu tempo. O teu tempo? Não era Deus que estava falando, não? Não é verdade? Deus está falando na terra. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, gente? Vamos abrir em João. Evangelho de Jesus Cristo. Aleluias, glórias, glórias a Deus. João capítulo 15. Oh Jesus, Jesus santo, santo, santo. Santo é o teu nome, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Senhor, reconhecemos, Senhor, que somos falhos e pecadores. Que precisamos mais de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito venha ter liberdade nesta noite. Que o Senhor não venha nos tratar de acordo com aquilo que a gente merece. E sim com a Tua bondade e misericórdia, o Teu amor. Ó Senhor, guia nossos passos neste lugar. Fala conosco, renova nossas forças. E que a Tua palavra, Senhor, venha trazer vida aos corações. Venha, Senhor, incendiar a nossa alma. Ó Deus, para que nós não venhamos sair daqui da mesma forma como entramos. Guardamos os nossos pés para que o Teu Espírito nos conduza nesta noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. João capítulo 15, versículo 11, está dizendo assim: Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o meu gozo seja, e o vosso gozo seja completo. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. E você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluias, glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Quando a gente vai ler essa palavra, quando a gente começa a ler do 13 em diante, e quando você vai verificar direitinho, você vai ver que aqui são as últimas instruções de Jesus para com seus discípulos, para aqueles que estavam lhe acompanhando, para os seus seguidores. Quando você vai estudar, você vai ver que aqui são as últimas instruções. Jesus está instruindo os seus discípulos. Mas espera um pouquinho. Quando a gente começa realmente a entender a Bíblia, quando o Espírito abre, joga luz no nosso entendimento, que a gente começa a entender cada palavra, o que realmente Jesus estava dizendo em cada versículo. Aqui ele está falando de gozo nas vésperas de ser morto. Aqui ele está falando, segundo algumas pessoas, fala que aqui foi na véspera da morte dele. Aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos, na véspera dele passar pela maior tortura que já aconteceu na terra. Pela maior dor que alguém já sentiu na terra.
Ninguém nunca mais vai sentir uma dor daquela que ele sentiu. Ninguém nunca mais vai padecer por aquilo que ele padeceu naquele dia, naquela noite, dia, noite. Que gozo é esse que ele está dizendo? Eu estou com o coração regozijando. Eu tenho um gozo em mim. Eu tenho uma alegria tão intensa em mim. Mas eu quero que vocês tenham essa mesma alegria. A alegria, o gozo que Jesus está falando na véspera da sua morte, na véspera que ele estava indo para aquela cruz. Meu Deus, ele sabia tudo o que estava para acontecer. E ele disse assim: olha para mim, eu tenho um gozo dentro de mim. E eu quero que vocês sejam assim também. Tem gente que o aluguel vai vencer amanhã e hoje já está se matando. Não é verdade? Tem gente que o cartão vai vencer ainda lá para o dia 30, que já está bem pertinho, né? Hoje que dia mesmo? Já está em cima mesmo. Mas já começa a ficar sem sono hoje. Já perde a paz. Já não tem paz, já está desesperado. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, e isso ele está dizendo, repetindo, nesta noite, para cada um que está neste lugar. Olhe para mim. Preste atenção, que eu vou refrescar sua mente. E vou perguntar para você, que gozo é esse? O que está acontecendo ali na mente de Jesus? O que tem dentro daquele coração que está com gozo desse jeito na véspera da sua morte e crucificação? Da sua crucificação e morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos acompanhar todo o trajeto de Jesus Cristo para o Calvário? Vamos começar pelo Getsemane? Vamos lá no Getsemane? Cadê a mente de vocês? Estão aí? Estão aí? Aleluia. Vamos no Getsemane. Ele está indo para o Getsemane. A Bíblia diz que chegando ele deixou Pedro, Tiago e João em um canto e foi mais além. E ele começou a orar intensamente. E ali ele começou a agonizar. Quando você vai estudar, você vai ver que o negócio foi mais intenso do que você possa imaginar. Ali, segundo, quando tem um médico, uma vez eu vi um estudo de um médico. Ele chegou a falar até em AVC. Jesus não tinha que morrer de AVC nem ficar torto. Mas ele estava tão intenso, o estresse, o coração, a ponto de começar a sair sangue pelos seus poros. Então, quando você vai estudar, o que faz, o que leva alguém para sair sangue pelos seus poros, você vai ver que o negócio é mais intenso do que se pode imaginar. A ponto dele dizer: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo? Me mata aqui mesmo. Me leva agora. Se for possível, pai, passa de mim esse cálice. Mas não esqueça, eu já falei isso aqui. Você tem que lembrar que ele estava falando isso não com medo do que Roma ia fazer com ele, não. Ele não estava com medo do que os homens iam fazer. Ele estava com medo do que Deus ia fazer com ele. Que ele ia viver o teu inferno. Ele ia beber aquela taça daquela ira do Pai. E
E a Bíblia diz que ele estava ali naquele Getsemane, naquele sofrimento. E ali, quando ele terminou de orar, a Bíblia diz que ele levantou e ele foi até os discípulos. Quando chegou lá, eles estavam dormindo. E nós sabemos já desse processo que eu não vou ficar aqui. Mas a Bíblia diz que já vem os soldados. Quando os soldados, prestem atenção nisso daqui, que é muito sério. Quando os soldados chegam, a Bíblia diz, João, ele diz que Jesus se adianta, eu acho que é João 18:6. Jesus se adianta e pergunta, a quem buscais? E eles respondem a Jesus o Nazareno. E Jesus diz assim, sou eu. Quando Jesus diz sou eu, o que acontece? A Bíblia diz que na hora que Jesus diz sou eu, eles caem por terra. Desmaiam. O que é isso? O que é isso? O que significa isso? Jesus estava dizendo para mim, para você e para todos daquela época. Ele estava dizendo assim, não é Pilatos que está no comando. Não é Herodes que está no comando, não é o soldado que está no comando, não é a multidão que está no comando, eu estou no comando. Eles são apenas atores desse drama. Esse é o meu papel. Quem escreveu a história foi meu Pai. Ele está dizendo que quem estava no comando ali, no Getsemane, era Ele. Era Ele. Quando Ele disse, sou eu, caiu todo mundo por terra. Se Ele quisesse não ter ido embora, não tinha, gente? Tinha. Fosse eu, dava uma carreira, nem bala pegava. Pensa na lapa de carreira, o mundo, o quê? Caiu todo mundo. Era para ele, ir embora. Ele disse, não, ninguém tira a minha vida. Eu dou. Eu entrego. Eu entrego a minha vida. Eu entrego. Deixa eu ver. Acho que é Mateus 26. Deixa eu ver, Mateus 26. 53 diz assim, ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Aí ele diz assim, mas como se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Ele lá na eternidade, Ele e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sentaram em uma reunião, escreveram aquela história. Ele não foi morrer para a cruz porque alguém levou. Ele disse, eu vou de livre e espontânea vontade. Eu vou, essa decisão é minha. Quem escreveu foi o meu Pai. Eu estou aqui em obediência ao meu Pai. Então eu quero dizer para você que Ele está no controle da tua história. Ele está no controle da tua vida. Ele está no comando. Aleluia. Muitas vezes, a gente começa a dizer, tudo é Satanás. Gente, Satanás não é o dono da sua vida. Não é, a não ser se você tem uma vida de pecado. A não ser se você tem uma vida de iniquidade. Mas se você tem uma vida de santidade, mesmo sendo pecador, tendo uma vida buscando ao Senhor, Ele é o dono da tua vida. Ele que está no controle da tua história. Ele não perdeu você para Satanás. Aleluia. Que amor é esse, gente? Porque essa é a resposta. Esse gozo que Jesus está dizendo tem um nome. Essa alegria que Jesus sente nas vésperas da sua morte tem esse nome chamado amor. Ele amou você. Esse amor, esse gozo, ele foi além da dor.
Preste atenção, saímos do Getsêmani. E vamos embora agora, para saber o que vai ocorrer. Eu quero entrar agora no período em que eles arrancam a roupa de Jesus. Pegue uma criança de 12 anos, de 10 anos, coloque aqui no meio e arranque a roupa dela para você ver o trauma que você vai causar a essa criança. A vergonha que essa criança vai ficar aqui. Arranque a roupa dessa criança em público, com mesmo pouca gente, ou seja lá de quem for. Estou falando de uma criança, mas imagina de um adulto então. Se alguém pega, imagina o trauma que vai ficar na mente. Agora, além de arrancar roupa, zomba, escarnece, começa a bater, começa a chicotear, começa a cuspir na cara, para tu ver se o trauma não triplica, para tu ver se a vergonha não triplica, para tu ver se a dor não intensifica. Eu estou dizendo para você que Jesus falando, Ele despreza tudo isso, por causa que Ele tem um propósito. É profundo, Jesus. O propósito é maior. O foco dele é maior. O que ele enxerga no futuro é muito mais prazeroso do que a dor que ele está sentindo naquele momento. Olhando Jesus para o futuro, olhando Jesus para a igreja, olhando Jesus para você, ele viu que o gozo era muito maior do que aquela dor daquele dia, naquele lugar. Quando você está com dor, tudo que você mais quer é que tomar um Advil. Enquanto mais, uma morfina, qualquer coisa, mas é necessário tirar logo essa dor. E a dor, por mais intensa que seja, quando ela é intensa, 1 minuto parece uma eternidade, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, parece, meu Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus olhou para você. Jesus olhou para Pedro. Jesus olhou para João. Jesus olhou para todos os seus discípulos. E ele disse assim: vai valer a pena. Vai valer a pena. Hoje eles estão dessa forma, mas algo novo vai acontecer na vida dele por causa dessa minha crucificação, por causa dessa minha perseverança, porque eu vou suportar tudo isso, todo esse martírio, porque grandes coisas irão acontecer na vida desse povo, na vida da igreja. Vamos lá para Hebreus, capítulo de número 12. Aleluias, glórias, glórias a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, o gozo que lhe estava proposto, o gozo que lhe estava proposto, ele tinha algo em mente, ele estava olhando para o futuro, ele estava olhando para nós. Eu quero dizer para você que cristianismo é isso. Cristianismo é quando você está passando na dificuldade, é quando você está passando pelo choro, pela dor, pela tortura, pelo escárnio, pela decepção, pela frustração, pela fome, pela sede, pelo chicote, mas você diz: não, Satanás, vai passar, vai passar, tem um foco ali. Jesus Cristo está me esperando. O arrebatamento vai acontecer. Eu não vou ficar preso nessa dor. Eu não vou ficar preso nesse martírio. Eu não vou ficar preso nessa situação. Não, tem algo novo lá na frente para mim. Deus está preparando o teu futuro. Ele vai te surpreender.
Aleluia, glória a Jesus. Aleluias. Glórias a Jesus, glórias ao Senhor. Então você vai olhar e vai contemplar. Imagina se alguém pega na mão da pastora Carla e diz assim para ela: eu quero que você vá assistir a Jesus Cristo e esse crucificado. Você vai comigo no Getsemane e os passos você vai acompanhar. E eu vou ordenar que você fique olhando tudo que ele passou. Eu quero que você fique... gente, vou te falar uma coisa. Às vezes pegam algum vídeo de batendo em cachorro, batendo em periquito, papagaio, dando cascudo nas veinhas, beliscando os meninos. A gente fala: quem mandou pôr esse vídeo no grupo? Quando começa alguém batendo numa pessoa de idade, batendo numa criança, batendo num cachorro, a gente não quer nem conseguir ver o resto. Não me manda mais isso, gente, pelo amor de Deus. A gente fala isso. Meu Deus, quem botou esse vídeo aqui? A gente não quer ver batendo num cachorro. A maior dor pelo maior amor dos que menos merecem. A maior dor pelo maior amor dos que menos merecem. Vem trazendo a pastora Carla. Ela vai olhando Jesus naquela agonia no Getsemane. Ela começa a contemplar. Pode ser você também, tá? Eu quero que você visualize a cena. E vem trazendo. E olha que você não está nem vendo o que está acontecendo espiritual. Eu estou mostrando só o físico, porque não se compara, viu? O mal físico não se compara ao espiritual que estava acontecendo ali. Mas vamos pegar você para visualizar o físico. E você vendo Jesus, o inocente, um Deus perfeito, um homem perfeito, sofrendo por causa de nós. A gente vai olhando e vai vendo os soldados. Ou você acha que os soldados estavam levando ele? Vem, filho, cuidado na trupicar, viu? Anda direito por aí. Era para matar. Estavam levando ele para matar. Estavam levando ele de qualquer jeito. E chegando lá, começam as perguntas. E você começa a ver o sumo sacerdote, o soldado, batendo no rosto. Se eu respondi mal, por que tu me bateu? Se eu respondi certo, por que tu está me batendo? Mas se eu respondi mal, onde está o mal que eu respondi? O que eu fiz de mal? Eu estava no templo ensinando. E bate no rosto. E cospe no rosto. E esbofeteia para lá. E você assistindo, tá? E você assistindo, tá? Traz a coroa de espinho. Expõe, porque dizem que aquela fralda que está lá na cruz da Igreja Católica, dizem que foi Roma que pôs. Que ele não estava de fralda. Rasga a roupa dele. E você assistindo, aquela vergonha. Você vê a vergonha dele. E ali começa a apanhar como burro velho. E começa Roma fazendo o seu trabalho. E você sabe muito bem que depois que Roma concluía o seu trabalho, osso ficava à vista. Sabe por que ficava? A Bíblia diz que nenhum osso foi quebrado. Mas eu quero dizer para você que aquele chicote, com aquelas 3 pontas, batendo e a carne voando, tu acha que não mostrou as costelas? E você assistindo, eu quero dizer que você ia falar: não quero mais ver. Você ia bater no chão, você ia puxar os cabelos, você ia dar febre, você ia gritar, você ia ficar desesperado, você ia ficar atordoado. Mas eu estou falando que você só está vendo. Você só está vendo, você só está assistindo. Eu estou dizendo que você só vai estar assistindo a cena.
Um corpo todo em carne viva. O sangue descendo. Ele com fome, porque ele tinha saído do cenáculo à noite para ir para o Getsêmani. Então teve uma madrugada de tortura. Leva para lá, leva para Herodes, leva para cá. E você começa a olhar e começa a ver aquela coroa de espinho. Quando você vê a coroa chegando, aí você fala, não quero ver. Não, eu não quero ver. Não quero ver. Não, você tem que assistir. Você tem que assistir. Quem sabe você valoriza a cadeira que você está sentado. Quem sabe você para de murmurar. Quem sabe para de falar palavrão. Quem sabe para de mentir. Quem sabe para de compactuar com as coisas do ímpio. Quem sabe se conserta. Quem sabe se levanta. Quem sabe ora mais. Quem sabe chora mais. Quem sabe confessa mais seus pecados. Tem que visualizar, tem que olhar, tem que olhar, tem que olhar. E alguém forçar você a assistir. E você vê alguém pegando, não pense que botou assim, aí deixa eu arrumar direito. Não, toma, na cabeça dele. Imagina os flashes da dor. O sangue descendo. Lembre-se que o que aconteceu fisicamente é como se fosse uma pequena febre diante do mal espiritual. É como se fosse uma amostra grátis do mal espiritual que estava ocorrendo. Algo maior por trás daquilo estava ocorrendo, que ninguém via, que fisicamente ninguém via. A coroa. E depois a cana batendo na coroa para penetrar mais os espinhos. Imagina você vendo bater com a coroa, você já ia estar capaz de ter até desmaiado. Capaz até de ter desmaiado. Só que eu quero dizer que aquilo ali era para você. Era para mim. Quando você for pecar, você vai lembrar que você era como se você estivesse lá, fosse um daqueles soldados. Quando você pecar, era como se fosse você que estivesse colocando a coroa de espinho e ainda batendo em cima. Porque o seu pecado fere a santidade dele. O meu pecado e o teu pecado fere o caráter dele. Atropela ele. Então depois que você começa a assistir tudo aquilo, você começa a ver alguém pegando aquela cruz. Gente, o corpo do homem está em carne viva. Ele está fraco, está com sede, está com fome. O sol daquele lugar racha. O calor é intenso. Aleluia. E eu quero dizer algo para você. Cada vida que estava lá, cada vida que estava ali judiando dele, respirava por causa dele. Por causa dele. E eu quero dizer para você que diante daquela dor, se ele quisesse, ele fazia parar aquela dor imediatamente, porque ele é Deus. Ele não escolheu ficar sem dor. Ele escolheu a dor. Pegam aquela cruz e levam. E eu quero falar que alegria é essa, que supera aquela dor. Que alegria é essa? Que gozo é essa? É esse que está dizendo que ele desprezou. Ele desprezou o sofrimento com foco no futuro. O que ele tinha?
O que tinha na vida dele? O que tinha na mente dele? Porque ali ele estava 100% homem, mesmo sendo Deus. Tem que prestar atenção nisso, tá? Aí agora, liga aí a tomadinha do... Agora ele é Deus. Agora desliga a tomada de Deus, agora... Não. Ele sendo Deus, ele estava como homem. Deus, homem. Tudo que ele passou ali foi como sentindo na carne. Físico, como homem, sendo Deus, sofrendo como homem. Homem, homem, homem. Tem gente que diz assim, olha, sabe, eu quero dizer para você, sabe, aquele milagre que Jesus fez, ali ele estava exercendo. Não, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Enquanto ele andou em cima das águas, não importa tudo que ele fez, ressuscitou morto, em momento nenhum ele estava exercendo o seu poder de Deus. Era homem na posição de Deus, que tudo que pedia o Pai fazia. E essa promessa é para nós também. Tem gente que acha que uma hora Deus ligava a tomada de Jesus. É só para você entender, agora quem vai operar agora é Deus, não é Jesus homem. Agora é... Não é verdade. Porque ele disse assim, se vocês, para os seus servos, se vocês crerem, milagres maiores do que eu fiz, e você é Deus? Milagres maiores do que esses vocês vão fazer. Ah, ressuscitou morto. Eu já vi pessoas. Eu tenho uma amiga que foi obreira 20 anos do Davi Miranda. Ela disse para mim: estou cansada. Eu estava cansada de ver levar em caixão. E ele orava. E Deus fazia o milagre. Isso não é história de carochinha, não, tá? E Davi Miranda era Deus? Não. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser. Pedireis o que quiser. Pedireis o que quiser. Mas que alegria! O que Jesus tinha na cabeça para tudo isso? Vamos voltar aqui em Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço, olha o que ele está falando, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo assim, tem gente que ainda está com muita bagagem, está com dificuldade de... O jogador, o corredor, quando ele vai correr, ele corre com moletom? Não. O shortinho, a blusa mais leve possível, né? O tênis mais leve possível. E por que você e eu temos tanta bagagem? Estamos correndo. Estamos indo, somos atleta de Cristo. E ele está dizendo assim, deixa os embaraços, para com isso. Ele está dizendo assim, para com isso, essas coisas quem toma conta é Deus. Você está querendo cuidar de você, da vida dos outros. Não, só entrega na mão do Senhor. Só ora para essa bagagem, esse marido, esse filho, essa filha. É meu, orou, está orando, ó. Fica carregando nos ombros. Fica pesado, chega uma hora e fala, não aguento mais. É lógico. Está com um peso que não é seu, está com uma bagagem que não é seu. Esvazia-te. E o que tem que fazer? Confiar. Confiar. Está na presença do Senhor, confiante que através da tua posição, atrás de Cristo, Ele vai na frente e a gente vai. E você pode ver que enquanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente se esvazia de nós mesmos. E quanto mais a gente chega perto dele, porque ele é a luz, ele clareia a nossa vida, a gente vai deixando para trás. Não, eu quero que o meu marido ande comigo. Se ele não quiser, ele vem atrás. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. E se Deus quer que ele ande comigo, Deus faz o milagre, de repente ele está aqui. Mas quem vai fazer o milagre é eu? Não, é Deus. Está entendendo?
que eu tenho que fazer? Posição diante do Senhor, me esvaziando. Ele está dizendo, olha, larga os embaraços. E o pecado, que tão de perto, mas tão perto assim, está onde? Às vezes está dentro do coração. Mágoa, é peso, é tranqueira, está dentro do coração. Ressentimento, tanta coisa, tanto embaraço que a gente fica carregando nas costas. E ele está falando, não, te desprende dessas coisas. Mais leve possível. Mais leve possível. Mais leve possível. Segue a Cristo. Segue a Cristo. Ai, olha, tá ficando para trás. Meu marido não quer, minha filha não quer, fulano não quer, Beltrano não quer. Deixa tudo para trás. Você indo, Deus faz um milagre. De repente você fala, como você chegou aqui? Milagre, 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 milagre. Por quê? Nós estamos seguindo a um Deus de milagre. Aleluias. E o que Jesus tinha na mente? Primeiro, obedecer ao Pai. Fazer acontecer tudo que foi planejado lá na eternidade. Ele disse, eu vim, ninguém me mata, eu me entrego. E qual era o foco, mãe? Eita, Jesus do céu. A ressurreição, você não tem noção o que acontece com a ressurreição. Morreu. Bom, todo mundo já morreu. Quer dizer, todo mundo não, né? Aqueles lá. Agora, a ressurreição foi a diferença. E ele diz, se eu não tivesse vencido, eu não seria Deus e homem ao mesmo tempo, assentado à destra do Pai. Porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Então, a ressurreição de Cristo, ele pegou, olha os benefícios, ele pegou a chave do inferno, ele pegou a chave da morte, ele tirou a força do pecado da vida dos salvos, da vida daqueles que se entregam ao Senhor. Ele sentou à destra do Pai. Ele é representante da Thalita, do Adevaldo, da Tamires, da Carla. Ele é o nosso representante. Ele é o cabeça da igreja. E ele olha para nós. Ei, tu acha que a gente tinha futuro? Ele olha para nós e diz assim, vinde. Quem foi que disse vinde? Jesus disse, vinde, vinde. Como assim vinde? Olha para você. Olha se você tinha direito de entrar lá. Olha se a gente tinha direito de sentar com Ele, como Ele disse. Paulo diz assim, eu entendi perfeitamente aquele gozo de Cristo. E quando eu entendi, Ele inundou o meu ser. E por que a gente sabe que aconteceu isso com Paulo? É muito simples. Paulo se converteu, a gente sabe muito bem que ele ainda era jovem. Ali no caminho eu ia falando do Damasceno, de Damasco. Logo ali em Damasceno. No caminho de Damasco. Ele ainda era jovem. E Paulo morreu, foi decapitado, já era velho. E ele diz assim, momentâneas tribulação. Ele fala, sabe o sofrimento? Mas quando a gente começa a ler Atos dos Apóstolos, quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, quando a gente começa a ler as prisões de Paulo, quando a gente começa a ler as perseguições,
Quando a gente começa a ver que Paulo diz assim, sabe aquela quarentena de açoite que Jesus levou, 40 menos 1, 39, eu levei 5 vezes aquilo. Quando a gente começa a olhar e a gente começa a ver Paulo dizer assim, eu carrego no meu corpo. Ele estava falando das cicatrizes. Ele estava falando do chicote que batia e a carne voava e a cicatriz ficava no corpo inteiro. Por isso que ele diz, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Por que a marca de Cristo? Porque ele estava apanhando por causa do Evangelho. Ele estava apanhando por causa da sua fidelidade para com Deus. E quando a gente começa a olhar e a gente começa a ver Paulo falando, meu Deus do céu, a gente olha lá Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e a gente olha e vê Paulo fazendo um benefício a uma miserável que estava com demônio, com espírito de adivinhação. A gente vai olhar, porque olha, só quem sabe o que é ser liberto de demônio é quem já tinha demônio e saiu. Quando a pessoa está em processo de libertação, que é demônio, a pessoa põe a mão na cabeça, cai. Ele trouxe liberdade para uma pessoa, ele fez um benefício. Martinho Lutero fala que você quer saber se alguém se converte, é quando você vê que Deus mexeu na mente, no coração e no bolso. Porque mexeu no bolso dos seus, que ela era escrava. Então, quando mexeu no bolso dos cabras, mexa com o bolso para tu ver. Quer saber quem é crente? Mexa no bolso. Mexa no bolso. Foi o que o bispo falou a respeito de 2 senhores. A Bíblia vai dizer que pegaram Paulo e Silas, levaram em praça pública, expuseram eles à vergonha. Significa que todo mundo viu. Rasgaram as suas vestes. E a Bíblia diz que açoitaram. Mas açoitaram. Tu acha que o sangue veio no... E levaram ele para o tronco. Amarraram ele pé e mão. E levaram para o cárcere interior. E a Bíblia diz que perto da meia-noite... Mas espera um pouquinho, vamos lá. Apanhou e estava com o corpo todo cheio de hematomas, sangrando, com certeza estava sangrando, porque o bichinho, eles apanharam na praça, levaram lá para o cárcere. Tu acha que eles estavam dormindo? Primeiro, quem dorme com dor? Quem dorme com dor? Estava com fome, com dor, não sei o que ele estava sentindo mais, mas ele estava ali, com certeza, sofrendo muito. E a Bíblia diz que eles oraram e louvaram. Eu estou falando isso e eu quero que cada um, essas histórias que está sendo exposta aqui, você tem que pensar com você. Se fosse você, se alguém tivesse colocado você à vergonha dos vizinhos, exposto você diante da família, te ridicularizar, é assim que fala? Ridicularizado? Acertei. Se tivesse envergonhado você publicamente, mexido nas suas vergonhas, rasgar sua roupa, bater em você, prender. Será que você ia louvar? Ou você ia murmurar? Ou ia reclamar? Ou ia dizer que não queria mais vir para o culto? Qual seria a nossa atitude diante de uma situação dessa? Eu estou falando de um gozo, de uma alegria em momento de dor. Eu estou dizendo de alguém que tem prazer em adorar o Senhor no momento da vergonha, no momento da dor. Quando a gente olha Paulo nessa situação, Silas nessa situação, e a gente vê que a fidelidade em momento de dor, a adoração ao Senhor em momento de dor, a gente não vai para o Facebook fofocar lá. Ou não pega o WhatsApp, porque às vezes a gente já tem umas amiguinhas que já sabe todo o nosso problema. Já sabe tudo o que está acontecendo.
Aconteceu alguma coisa. Eu não estou dizendo... Gente, preste atenção. Eu estou dizendo que, às vezes, a gente está numa situação que a gente desabafa com um pastor. A gente desabafa com uma pessoa que nos ajuda. Porque, às vezes, é necessário. Às vezes, precisa você chegar dentro e expor sua dor. Porque você precisa de uma mão que lhe sustente orando junto com você. Mas tem gente que não pode acontecer nada. Já pega o celular e já manda mensagem para fulana, para Beltrana, contando a situação. E Deus não se agrada. Deus não se agrada. Deus quer que a gente comece a adorar, comece a louvar. Por quê? Porque você vai ver o que Deus fez. Aí, aqueles que estavam ali guardando, a Bíblia diz que ele desmaiou por causa do terremoto. E quando ele acordou, ele tentou suicídio. Eu quero dizer para você, se fosse muito crente, se acontecesse isso, se alguém pisasse no seu sapato, se alguém lhe envergonhasse, se alguém lhe entristecesse de alguma forma, lhe açoitasse de alguma forma, se fosse tentar o suicídio, é justiça. Deus, é a tua mão. Lá, Deus, vai se matar mesmo, é a tua mão. E a Bíblia diz que Paulo gritou: não faça isso. A misericórdia que tinha dentro dele era maior do que a vingança. Ele não deixou aquela pessoa que estava guardando ele lá no cárcere, talvez, quem sabe, no outro dia ser morto, ou sei lá o que poderia acontecer. Não, ele correu. Não faça isso. O que significa? O inferno não é para você, meu irmão. Você tem vida. Eu quero trazer você para que a gente vá junto para o céu. Aquele teu inimigo, aquele que estava guardando Paulo e Silas, aquele que era digno de morte, quando ele tentou se matar, Paulo disse: não faça isso, porque Deus tem vida para você. Está entendendo? Está entendendo? Que a posição de santidade, a posição de adoração, porque alguém acabou, que tentou acabar comigo de alguma forma, e eu não revidei, eu não comecei a botar o joelho no chão, fazer jejum e oração, pedindo justiça, eu simplesmente adorei, porque eu disse: Deus, é maior. O amor, o prazer, o gozo da salvação é maior do que essa dor que eu estou sentindo, essa vergonha que eu estou sentindo. Então Deus me exaltou de uma outra maneira. Por quê? Levou, não, agora você vai para a minha casa. Eu vou te tirar daqui. Eu vou levar você para a minha casa. Eu vou limpar todos esses vergões. Limpar por quê? Porque tinha sangue. Eu vou limpar. Eu vou lavar tudo isso. Está entendendo? Está entendendo que aquela pessoa lá precisa que você fique quieto, calado, orando, adorando, jejuando. Com a boca fechada, abrindo a boca só em adoração, só em adoração, só em adoração. Por quê? Porque Deus vai te justificar. Deus vai te justificar. Mas se você for trocar figurinha, crente trocando figurinha com ímpio, ímpio faz uma coisa e crente faz de outro jeito. Como? Fofocando dele, falando mal. Olha, temos que realmente ver qual é o nosso propósito. É gerar ovelha, é ganhar os perdidos. Quem é o perdido? É verdade. Às vezes o perdido Deus coloca do nosso lado para chamar a nossa atenção. E como que os perdidos chamam a nossa atenção para a gente orar por ele? Pisando no nosso calo. E dói. Quando o perdido toca no nosso calo, dói. E Deus está falando assim: você não está entendendo. Eu estou usando ele para tu orar por ele, porque eu quero salvar ele. Eu quero salvar ele. E eu quero concluir. Com João 20. O 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse: paz seja convosco.
E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles quem retiverdes, lhes serão retidos. Até aqui. Olha só. A Bíblia diz que correu todo mundo durante a crucificação, só João que ficou. Porém, João, preste atenção. João, ele ficou, também teve pecado. Por que João pecou? Porque é o seguinte. Jesus disse assim, ele ensinou assim, o maior amor é aquele que dá vida pelo seus amigos. E João era amigo de Jesus. E ele assistiu, mas ele não moveu uma palha. Teve pecado também. Isso daí mostrando como nós somos fracos. Como somos dependentes dele. Porque, de verdade, o maior amor, porque João amava Jesus. Mas não era a ponto de morrer por Jesus. Entende? A Bíblia diz que João, cabecinha no peito de Jesus, amava ou não amava? Amava. Mas não a ponto de morrer por Jesus. Porque se fosse a ponto, ele tinha morrido junto. Não, vai fazer isso com ele, pode fazer comigo também. Não, eu amo ele demais. Pode me matar junto. Tinha se jogado, tinha agarrado na cruz. Está entendendo? Está entendendo? O mártir, aí fala assim, deixa eu te falar. Jesus disse, lembra que eu falei que pegava você para assistir toda a crucificação? Você tem que assistir para você valorizar a sua vida com o Espírito Santo dentro de você? Só que agora você se põe lá. Se põe no lugar de Jesus. Entendeu? Você vai ver como muda. Entendeu? Então, mas o que acontece? O mártir, ele não quer morrer. Jesus falou assim para Pedro, vão te levar para um lugar onde você não quer ir. Por quê? Mas quando chega lá, você não quer morrer. Mas quando você chega lá, você vai ver que Deus é maior do que a sua vida. Você valoriza a presença de Deus por causa do gozo da salvação que tem que habitar na vida do crente. Quem não tem gozo na salvação, quem não é regenerado, quem não nascer de novo, tem medo de morrer. Tem medo. Verdade. Mas tem gente que não tem o Espírito Santo. Tem a influência. Mas olha, eu vejo no mistério, tem a influência, mas não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque a árvore se conhece pelos frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Entendeu? Então tem gente que tem o Espírito Santo. Tem gente que tem a influência do Espírito Santo. Porque o coração dele tem tanta coisa. Olha, de verdade, eu amo quando eu erro, que as pessoas me dão conselho, me corrigem. Verdade. Eu acho que quem tem o Espírito Santo de Deus revê os conceitos. Porque, bispo, de verdade, se a Tamires chegar para mim e falar, pastora Thalita, eu acho que você deveria melhorar assim. Se ela acha, é porque ela está vendo alguma coisa em mim que ela vê que está desalinhado. Estou mentindo? Não. Ela pode até ter uma visão distorcida, mas eu tenho que dar atenção. Isso é quem é regenerado. Isso é quem é regenerado. Mesmo que seja o apóstolo, o bispo, o vice-querubim. Verdade. Porque quem é limpo, limpe-se mais ainda. E tem coisa na nossa vida que a gente não enxerga.
tem coisa que a gente não enxerga. É necessário alguém chegar e falar. E principalmente quando é duas pessoas falando do mesmo assunto. Aí que... Verdade. Então, é verdade. Então, quando a gente olha, a gente vê, a gente entende muito bem que realmente Jesus quer que a gente se limpe mais ainda. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem desejo, ele tem anseio para subir. Ele espera o dia da sua morte. Ele tem prazer. Mas quem tem só influência, morre de medo. Morre de medo. Quando fala, tu vai morrer. Gente, de verdade. De verdade, gente, de verdade. Eu chego diante de Deus, eu falo, Pai, eu sou tão insignificante, eu sou tão pequena. Mas eu tenho um gozo dentro da minha alma quando se fala de morte. Na época do Covid, Deus sabe. Eu sempre falo para o Senhor. Já tem um dia que eu não falei. Mas eu sempre falei com o Senhor referente à morte. Eu já cheguei assim em velório algumas vezes. E eu olhei e eu me alegrei tanto, mas tanto, em saber que aquela pessoa, eu desejei. Eu não sei se é pecado isso. E, é por causa da prova. Não, esquece a prova. De verdade. Eu estou falando que eu comecei a imaginar aquela pessoa, o Senhor. E eu fiquei com vontade. E com isso que eu li aqui, quando Jesus chega, para a gente concluir, disse que a porta estava tudo fechada. E a Bíblia diz, olha o gozo! Aqui você vai entender que gozo é esse. Aqui você vai entender que gozo é esse de Hebreus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Tendo-vos dito isto para o meu gozo, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Agora, vai fechar aqui. Você vai entender o porquê que Jesus, o que tinha dentro dele, era maior do que a dor. Porque ele olhou para nós e viu que a gente ia estar com medo, ia ter traumas, inseguros. A Bíblia diz que estava tudo fechado. E eles estavam com medo lá dentro. E Jesus se apresenta no meio deles, tudo fechado, dizendo assim: Carla, não tem porta na tua vida. Não tem barreira. Não tem muralhas. Ele está dizendo assim: não tem trauma. Ele está dizendo: eu enfrentei a cruz, eu consegui chegar até aqui por causa desse momento, mostrando para vocês e para toda aquela igreja que vai ler esse evangelho, que na vida deles não vai ter porta fechada, não vai ter lugar que eu não entre. Não vai ter escuridão que eu não entre com a minha luz. Ele venceu a cruz. Ele venceu o pecado. Ele
Ele venceu o inferno. Ele venceu a dor. Ressuscitou para entrar nas portas fechadas e tirar os traumas, tirar o medo, tirar a dor, tirar a dificuldade e dizer: paz seja contigo, paz seja contigo, paz seja contigo. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele te ama. O amor que Ele sente por você está despedaçando essa porta que tem feito você sofrer, que tem deixado você preso num sentimento. E os demônios têm se aproveitado de situações, coisas que aconteceram atrás, coisas que você presenciou, ouviu, viu, coisas do passado que tem machucado você até hoje. E Jesus diz assim: olha, eu posso entrar lá, eu posso chegar nesse lugar, eu posso destruir esse medo que está aí dentro de você, eu posso fazer milagre na sua vida. A Bíblia diz que a alegria inundou. Quando Jesus escolhe alguém, tem um tempo. Você vai ver o percurso dos discípulos. Você vai ver Pedro. E você vai ver que depois, eles seguindo Jesus durante aqueles anos, depois da morte de Jesus, vocês vão ver que eles estão trancados, mostrando a dependência, a necessidade que ele tem de Deus. E você vai ver que Jesus, quando ressuscitou, ele já foi se apresentando para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro, para um. Foi de encontro com um, foi de encontro com o outro. O outro estava voltando lá no caminho de Emaús. Ele foi atrás, ele foi... Está entendendo? Um está voltando para o passado, ele vai. A outra está chorando lá. Ai, meu Senhor! Ele se apresenta para ela. Os outros estão trancados. Ele vai. Está entendendo? Com um ele vai de um jeito, com um ele vai de outro, com um ele vai de outro. Mas ele trata todos aqueles que têm promessa. Todos aqueles que têm promessa. Não importa onde esteja. Tem gente que está no caminho, voltando para o pecado, para a Cracolândia, para o prostíbulo, para tudo quanto é lugar assim onde Satanás governa. Está voltando para trás. Ele vai lá. Ele vai lá resgatar. Ele vai lá para fazer voltar. E eu quero concluir dizendo para vocês que quando ele chega, primeiro ele trata, porque ele não manda ninguém que não tem paz, viu? Tem que ter paz. Paulo e Sila apanhou, mas estava com paz no coração. Você vai ver, vai ler a história da igreja, você vai ver que eles tinham paz. Depois daquele momento ali, depois de Atos 2, você vai ver que eles apanham mesmo, eles saem regozijante, eles saem feliz, como lá fala em Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, ele fala, quando vos perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa, ele fala, regozijai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Está entendendo? É a mesma coisa de o bispo Adevaldo chegar para a menininha dele, a Rebeca, né? Filha, e ela tiver ruim numa matéria, e ele vai falar assim, filha, se você passar nessa prova, o pai vai te dar tal coisa. A gente não merece galardão nenhum. A gente não merece presente de Deus. Mas ele diz assim, olha, se tu vencer,
Tu vai ter galardão. O papai vai dar presente. O papai vai dar presente. Então o que ele faz? Ele dá paz. Ele dá paz. Ele dá poder. Por quê? Porque o poder... Ele chega, ele fala, paz seja convosco. A Bíblia diz que a alegria inunda ali eles. E a Bíblia diz que mais uma vez ele repete, paz seja convosco. Ele está falando de cura, cura na alma. Ele está falando ali de algo profundo. É algo que o mundo não dá. Como foi falado aqui, a pastora Carla falou, o dinheiro não dá, casamento não traz. Aquilo que Deus... É só Ele que preenche. Então, primeiro, Ele dá paz para você. Segundo, Ele dá poder. Paz, poder. Porque Ele soprou e disse, recebeu o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem poder. Ele diz, eu dou a paz, eu dou poder. E agora Ele falou, ide. Porque como o Pai me enviou... eu envio a vós. Crente evangelizar sem paz, sem poder, pode ter certeza, vai dar dor de cabeça na igreja depois. Porque vai vir as retaliações, vai vir... poder, tem que ter paz, poder para ir. E quando for, o que acontece? Aí ele diz assim, ó, o que vocês perdoarem, a quem vocês perdoarem serão perdoados. Se não perdoar, serão... Está retido. O que ele está dizendo? Preste atenção. Ele deu paz, ele deu poder. Precisamos de poder. Para que precisamos de poder? Precisamos de poder até para calçar o sapato, até para levantar, até para escovar os dentes. A graça do Senhor, o poder do Senhor tem que estar nas nossas vidas, para a gente se movimentar. Precisamos do poder para expulsar demônio. Precisamos de poder para orar, para ler Bíblia. Precisamos de poder para evangelizar. Precisamos do poder de Deus para tudo. Então, precisamos da paz, do poder para ir. E quando a gente vai, quando a gente anunciar a palavra, quem não aceitar, está condenado. Está condenado. E eu quero só dizer para vocês... a palavra que o Senhor trouxe nesta noite para nós foi essa. Aqui foi falado do mal físico, não posso esquecer. Eu já preguei aqui sobre o mal espiritual. Eu já preguei aqui. Porque a dor que ele sentiu, ninguém nunca sentiu e nem vai sentir. E o amor que ele, esse é o amor que ele deseja, o gozo que ele deseja que a gente tenha. Todas as vezes que estamos passando por tribulação, a gente deve lembrar que Ele venceu e a gente vai vencer. Porque Ele soprou na minha e na tua vida. A presença dEle está na minha e na tua vida. Ele quer eu e você fazendo a vontade dEle. Ganhando almas, fazendo discípulos. O nome dEle tem que ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade e as palmas exalto o Rei da Glória. Deus abençoe.